Olá! Vamos falar agora sobre o conceito de transdisciplinaridade. É um nome complicado, concorda? Muito se fala sobre esse assunto, mas o que eu percebo quando eu discuto, quando eu frequento seminários e congressos, é que poucas pessoas entendem realmente o que seja transdisciplinaridade. Vamos começar falando aquilo que não é transdisciplinaridade. Por exemplo, se eu pegar várias disciplinas e ensinar um aluno gramática, matemática, inglês, literatura, isso é multidisciplinaridade. E é como as escolas normalmente trabalham. Um monte de aulas, um monte de professores falando conteúdos diferentes entre si. E o pior, muitas vezes sem conexão nenhuma entre eles. Então, tome cuidado. Não é o simples fato de você pegar várias disciplinas e trabalhar junto, não quer dizer que você está fazendo um processo de transdisciplinaridade. Existe uma maneira que você pode evoluir em relação à multidisciplinaridade. Por exemplo, se você começar a trabalhar matemática e gramática juntas, se você pegar o inglês e misturar com literatura, começa-se a criar um certo intercâmbio de informações dentre as disciplinas. Mas isso ainda não é transdisciplinaridade. Quando você mistura uma disciplina com outra, isso é o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Significa trabalhar as disciplinas juntas, o que já é um avanço. Mas por incrível que pareça, nas escolas de ensino formal, pouco se faz isso também. Sai o professor de gramática, entra o professor de inglês. Sai o professor de inglês, entra o professor de matemática. De maneira isolada, sem uma matéria, sem uma disciplina conversar com outra. Então, quando nós falamos que estamos trabalhando com interdisciplinaridade, podemos afirmar que já é uma evolução em relação à multidisciplinaridade. Agora, nada disso ainda é a transdisciplinaridade. Mas o que seria, afinal, transdisciplinar? O que seria uma aula ou uma educação voltada à transdisciplinaridade? Como o próprio nome fala, transdisciplinar é algo que transcende as disciplinas. Não é aquele formato comum que você está acostumado na sua sala de aula, aquele monte de disciplinas formatadas, aquele modelo quadradinho de educar. Não é nada disso. Por isso é algo inovador. Transdisciplinar é você ir além, é você pensar em outras formas de trabalhar os conteúdos, esquecer apenas o cognitivo e trabalhar outras dimensões importantes na maneira do homem interagir com a sociedade, dele se relacionar com o meio. Isso é algo bastante diferente, pode parecer trivial, mas não é. Transdisciplinar, então, será um formato que vai transcender as disciplinas, trabalhando dimensões humanas pouco preocupadas no modelo educacional atual, pouco instigadas pelos professores. Por exemplo, a intuição, a maneira como a pessoa chega a conclusões através de insights, e muitas vezes nós esquecemos esses insights. A questão dos sentimentos, das emoções, que são fundamentais. Quantas decisões o homem não toma por meio de decisões, de sentimentos, de emoções desequilibradas? Muitas vezes chegamos até a guerras por causa disso. Então a transdisciplinaridade vai ampliar o horizonte, vai se preocupar com maneiras diferentes do homem se manifestar. E isso é importante através da tenra infância, na época das crianças, dos jovens. A transdisciplinaridade não é algo voltado apenas para os adultos. Seria muito importante se as crianças já começassem a ter uma educação transdisciplinar. Agora, você parou para pensar se sempre foi assim? Se a educação do homem sempre foi formal, encaixada, quadradinha, como essa que nós temos hoje? A princípio, não. Houve uma evolução, se é que pode chamar de evolução na humanidade, que mudou a forma como o homem se manifestou, mudou a forma como o homem começou a se preocupar com os aspectos naturais, com o divino, com o sagrado e com o profano. Até o século XV, século XVI, a fé era que movia a humanidade. A igreja tinha uma grande força e acabava determinando os rumos dos homens, das sociedades e dos aspectos sociais das diversas civilizações. Porém, quando foi chegando a época do iluminismo, quando foi chegando o resgate das ciências, isso acabou mudando de forma quase que radical. A fé perdeu a importância e a ciência e a razão acabaram ganhando aspectos fundamentais para conduzir a humanidade. Houve, na verdade, um desequilíbrio. Existia uma certa radicalidade em relação à fé
E essa radicalidade, ela foi transportada e foi transferida para a razão, para a ciência. E a transdisciplinaridade acabou que desaparecendo. Se você pensar na maneira de educar da época da Grécia Antiga, na época da cultura arcaica, o jovem, a criança, não tinha uma maneira tão compartimentalizada de aprender como ela é hoje, que foi um resgate, foi um legado desse modelo da razão, esse modelo da ciência, que acabou substituindo o modelo da fé. O que criou-se na humanidade, então, a partir do século XVII, XVIII até os dias de hoje, é uma maneira mecanicista de entender a realidade. Descartes, Newton, através do seu modelo dedutivo e indutivo, criaram uma maneira de pensar a ciência que era da seguinte forma: vamos dividir tudo, vamos compartimentalizar a realidade e dessa forma nós vamos entendê-la. Isso, na verdade, se formos pensar bem, é um grande engano. A realidade não pode ser dividida dessa forma. Tudo conversa com tudo. Tudo está conectado com tudo. Então, essa divisão e esse predomínio forte da razão fez com que a educação sofresse também. E na prática, a transdisciplinaridade, que é aquela ideia de você trabalhar as diversas dimensões humanas, ela foi totalmente esquecida. Então, quando nós falamos vamos resgatar a transdisciplinaridade, o que nós estamos querendo dizer, primeiramente, vamos esquecer a maneira disciplinar de educar as pessoas. Vamos pensar que o ser humano ele é muito complexo, ele tem emoções, ele tem intuição, ele tem, obviamente, a razão, mas tudo conversa com tudo. E não apenas o cognitivo é importante na hora de ensinar. Outro aspecto importante é a preocupação com a queda do patriarcado. O que seria isso? Pararmos de nos preocupar com a maneira apenas masculina de pensar a realidade, aquela maneira mais exploratória, mais de planejamento, mais de pensar a vida apenas racionalmente. A dimensão feminina ela é fundamental, ela nunca pode ser esquecida. E o que seria a dimensão feminina? A preocupação com o cuidar, a preocupação com o proteger, com o preservar. Quando nós falamos da sustentabilidade, por exemplo, certamente é um resgate da dimensão feminina. Quando você consegue trabalhar juntamente o masculino com o feminino, você está eliminando a fragmentação. E é isso que fala a transdisciplinaridade, a eliminação da fragmentação e a preocupação em trabalhar tudo integrado, como um grande sistema complexo, que é a forma como as coisas são. Isso significa pensar de forma holística. O holismo e a transdisciplinaridade trabalham juntas. O que é ser holístico? É pensar tudo de uma maneira sistêmica e de forma que tudo converse com tudo. Isso é um fundamento da transdisciplinaridade. Finalmente, a transdisciplinaridade é trabalhar o contexto multidimensional das coisas. A educação é multidimensional. Temos que esquecer aquele formato que, infelizmente, é o que predomina ainda hoje, que é a escola compartimentalizada, as pessoas divididas por série, por idade, por matéria, por disciplina. Na verdade, isso é formar robôs, não é formar um ser humano integral. Então, o que nós estamos querendo trazer é esse resgate da dimensão humana completa, da complexidade das relações. Pensar o ser humano na sua capacidade máxima e na sua plenitude. Dessa forma, a educação será verdadeiramente um aspecto e um agente transformador da realidade. Então, vamos recapitular. Multidisciplinaridade. Várias disciplinas totalmente desintegradas entre si. Interdisciplinaridade. Já existe uma integração onde uma disciplina trabalha com a outra, mas ainda é um processo formal e um processo muito compartimentalizado. Já a transdisciplinaridade é quando você transcende as disciplinas, não dá valor apenas às ciências e à razão, ao método cognitivo, mas resgata também a intuição, a preocupação com as emoções, com os sentimentos, o ser humano de forma integral, através de um conjunto integrado e sistêmico de trabalhar a realidade. Isso seria, de certa forma, a transdisciplinaridade. Agora, nos dias atuais, a transdisciplinaridade ela é o resultado de uma série de achados de alguns pensadores contemporâneos. Eu não estou falando da Grécia Antiga, estou falando sim de pessoas que trabalharam aqui no século XX. Vamos pensar primeiro na Carta da Unesco, que começou a rever a educação, que criou os 4 princípios básicos da educação, né? O aprender a ser, o aprender a compartilhar,
o aprender a fazer e o aprender a ser. Isso foi o início de um resgate da transdisciplinaridade para a realidade humana, né? Para a nossa vida do dia a dia. Eu queria citar também dois outros importantes teóricos e intelectuais, Roberto Crema e Pierre Weil, que juntos criaram a Universidade Holística Internacional no final dos anos 90 do século passado. Qual era o objetivo dos dois? Vamos pensar a educação de uma maneira diferente, de uma maneira transdisciplinar, integrando as disciplinas, mas indo além delas, pensando em outros aspectos do ser humano que não apenas o aspecto cognitivo. Eles foram fundamentais para dar a sustentação para aquilo que eu estou falando aqui hoje. Eles resgataram aspectos da antiguidade, das civilizações anteriores, mas também criaram um formato jovem, um formato atual, para pensar a educação e a forma de se relacionar entre os homens com uma maneira transdisciplinar, mas que fosse contemporânea. Nicolesco foi um outro teórico importante. Ele criou o Manifesto da Transdisciplinaridade no final do século passado. Esse é um livro importante que deu a base e a sustentação para os teóricos que hoje estão revendo, estão refletindo sobre a importância da transdisciplinaridade na educação e na sociedade como um todo. Para sermos mais didáticos, vou falar um pouquinho agora dos princípios da transdisciplinaridade segundo Pierre Weil e Roberto Crema. Primeiramente, Pierre Weil. Para ele, a transdisciplinaridade estaria baseada em 4 grandes fundamentos da relação humana com ele mesmo, com o ambiente e com a sociedade. O primeiro, sim, são as ciências, que hoje realmente se concentra a educação apenas nelas. Então, as ciências é um dos grandes fundamentos, mas é apenas um deles, existem outros importantes. Um segundo fundamento é a filosofia. A maneira de você questionar as ideias, pensar as questões existenciais do ser humano, isso tudo também é fundamental na hora de construir os conteúdos educacionais. O terceiro aspecto são as artes. Como que as artes podem ser um instrumento educacional? Muitas vezes, quando a gente pensa em artes na escola, pensamos numa disciplina que está lá jogada, meio separada, falando de artes. Não é nada disso. Quando o Pierre Weil falava de artes, era trazer a questão artística, a dimensão artística para a nossa vida, para a nossa realidade. E o quarto aspecto citado por Weil são as tradições. Quais tradições? As grandes tradições que movem a humanidade. Por exemplo, os fundamentos do budismo, do hinduísmo, do cristianismo. Isso não é religião, pessoal. Isso significa trazer o que há de mais importante nessas grandes tradições e resgatá-las e incluí-las na educação. Porque pense bem, você, ser humano, é o mesmo ser humano quando vai no templo ou quando vai para a escola ou quando conversa com os amigos. Então, na transdisciplinaridade, você vai trazer todas essas dimensões para o ambiente educacional. Certamente vai ser muito legal, vai ser uma experiência muito proveitosa e muito interessante para todos nós. Além de Pierre Weil, eu citei Roberto Crema. Roberto Crema criou 3 fundamentos, 3 maneiras de trabalhar juntas pensando na transdisciplinaridade. A ecologia do ser, que seria você com você mesmo, a preocupação com o autoconhecimento, a preocupação com aquilo que é importante para você, aquilo que você valoriza, aquilo que você acredita. Todo conhecimento e toda educação parte do autoconhecimento. A segunda dimensão é a ecologia social, que é você com a sociedade, você com aquelas pessoas que estão próximas a você. A maneira de você se relacionar com seus parceiros, com a sua família, com a sua comunidade. Essa é a ecologia social que complementa a ecologia pessoal e, para finalizar, a ecologia ambiental, que é você com a sociedade, você com o planeta, você com o todo. Veja só, a transdisciplinaridade é sempre uma preocupação em integrar. Você com você com a sociedade, você com o todo, com o ambiente. Então, é um processo de integração, é um processo de resgatar, de acabar com a fragmentação que o modelo tradicional, esse modelo científico, analógico, cognitivo, acabou levando para a sociedade e certamente é um dos principais causadores desse momento que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas não se identificam umas com as outras. Então, transdisciplinar é um processo de resgatar, de religar tudo com tudo, porque na verdade tudo está ligado, por mais que a gente não acredite nisso.